Pois é, já vamos começar o nosso bate-papo, porque agora quero chamar a sua participação no nosso WhatsApp, tá bom? Quero saber se você também tá viciado nessa música do Léo Santana, porque minha amiga, tô viciada demais. Essa moda é boa demais, não é não, gente? Pois é, já o João vai ensinar pra gente a coreografia, tá? E agora também abro o nosso WhatsApp pra você participar. Pois é, assunto de hoje com você, mamãe, papai, né? Você que tem criança em casa, brigar na frente das crianças não é legal. E eu já quero começar aqui perguntando para ela, Lu de Paula, seja bem-vinda. Olá, boa muito tarde. Obrigada pelo convite. A gente que agradece sempre ajudar aí nossos papais e mamães. Já quero começar com essa pergunta, né? Que não vou nem perguntar se é ou não legal, porque a gente sabe que não é legal. Quero perguntar o porquê que não é legal brigar na frente das crianças. O que pode acarretar na vida dessa criança? A criança, ela pode simplesmente naturalizar aquele tipo de relação, aquela forma de se relacionar, né? Verdade. Então, ela começa a perceber e ver ali, pô, meus pais, que é um casal, que teoricamente se gostam aí e vivem em pé de guerra, então é normal eu agir dessa mesma maneira com os meus pares e depois essa criança levar isso para a vida. É verdade. E a criança pode crescer com traumas, nesse caso, por exemplo, ser um adulto aí cheio de traumas. Com traumas, medos, ansiedade, inseguranças. Então, essa maneira que os pais têm de se relacionar e de resolver os conflitos na frente da criança pode sim ter consequências para a vida toda da criança depois. E quando a gente fala, que nem você colocou aí, né, essa questão de refletir até na vida escolar, tudo. Aí, de repente, a criança tá agressiva, a criança não tá indo bem na escola e os pais ficam assim, meu Deus, não sei o que está acontecendo com essa criança. Sim. É difícil dos pais, de repente, enxergarem isso. Poxa, eu tô brigando aqui na frente deles. A gente já brigou 1, 2 vezes, né? É difícil, às vezes, ter essa consciência. A criança, ela é sensitiva. Ela percebe que existe, que tem alguma coisa que não está legal. E muitas vezes os pais, eles acham que a criança ela não está prestando atenção, ela não está sabendo o que está acontecendo, mas ela está sim. Às vezes fala em códigos, né? Alguma coisa ela assim, mas a criança entende. E ela sabe, né? E também tem aqueles casais que aí vão às vias de fato e brigam mesmo na frente da criança. Até e ela vai reproduzir sim isso no ambiente escolar dela. Não só na questão de se tornar uma criança agressiva, mas também no rendimento escolar. Olha. Né? Porque ela pode aí ter fantasias ou ideias de que meus pais vão se separar, eu vou ser abandonado. Ou um sentimento de tristeza. Quais sentimentos podem surgir a partir disso, né? Da criança presenciar uma briga? De repente ela fica introspectiva, triste? Bastante triste, introspectiva, uma criança com medo de tudo, com medo de encarar a vida, com medo de se relacionar, bastante ansiedade. Depressão? A criança pode ter depressão? Pode, criança pode ter depressão, pode ter ansiedade, começar a fazer xixi na cama, ter comportamentos regredidos, não querer ficar em casa, no ambiente de casa, ou também não querer ficar no ambiente escolar, ansiedade de separação, ficar com medo de ficar longe de um dos pais ou dos pais. Então, acarreta em várias coisas e a criança ela vai demonstrar isso através do comportamento. Com certeza. E a gente trouxe esse assunto à tona que hoje a gente vem acompanhando muito na rede social, a Luana Piovani, todo mundo sabe quem é, né? A atriz aqui, olha. A Luana Piovani e o Pedro Scooby, eles foram casados, né? Durante muito tempo, tem 2 filhos. E a Luana Piovani mora lá em Portugal, o Pedro Scooby, né? Tava morando lá também, acho que agora tá aqui no Brasil. E eles começam a brigar, Lu, e eles vão pra internet. Então a Luana Piovani vai lá na internet, faz, né, vídeos e tal. E as crianças já são grandes. Acho que se eu não me engano, tem 13, 14 anos. Então, assim, além de tudo, ainda tá expondo, né, a criança também. Sim. Aí, esses dias, o filho deles, mais velho, foi na rede social, escreveu até um textinho, assim, errado, tal, da linguagem dele ali, falando, gente, eu tô do lado do meu pai, não sei o quê. Olha só a complexidade disso, a criança tomando partido de um lado e ainda levando tudo isso a público, não dá, né? Não,
Mais ainda eles, né, que são pessoas públicas, né, tem milhões de seguidores. É claro que ela faz isso numa tentativa de buscar uma mudança de comportamento do pai, e aí o pai acredita que a forma como ele está agindo é a mais correta, e aí as crianças ficam no meio disso a ponto de um dos filhos tomar partido, e aí é o que a gente chama de conflito de lealdade. Olha. Né? Aí a criança, ela começa também a observar toda a situação, e aí da maneira dela, ela vai absorver o que ela vai recebendo e também o que vai aparecendo nessas redes sociais, né? Porque todas as pessoas acabam falando a respeito disso. Na escola, então, as pessoas vão falar a respeito disso, né? Então, essa criança, ela fica, se eu estou com meu pai e eu demonstro um carinho pela minha mãe, meu pai vai ficar triste. Se eu estou com a minha mãe e eu demonstro um carinho pelo meu pai, a minha mãe vai ficar triste. Imagina a cabeça dessa criança. Então, essa criança, ela começa aí a ter esse conflito, que é o que a gente chama de conflito de lealdade, e ela começa a sofrer muito por conta disso. Então, existe uma exposição maciça das crianças nas redes sociais, a gente precisa falar cuidado, sobre isso, a gente precisa tomar o cuidado, porque a criança, ela não tem um controle sobre aquilo, e a gente também não tem. Às vezes a gente está colocando ali, achando que é só as pessoas próximas que vão ter acesso àquilo, e de repente aquilo vai para muito mais pessoas, né? E acaba expondo a criança de uma maneira negativa, e aí ela acaba sofrendo as consequências disso. Com certeza. Quando a gente fala de tomar partido de um e de outro, né? Infelizmente, às vezes tem alguns pais, né? São pais no geral, pais ou mães, que implicam isso, né? Se impõem isso. Olha, e aí, você tá de que lado? A criança, ela não tem nem assim, às vezes, né? Como decidir o que ela vai comer no dia. Como que ela vai decidir ficar do lado? Ela ama os dois. Né? Exatamente. Então, é importante acontecer tudo isso. Relacionamentos, a gente sabe que, enfim, relacionamentos acabam, existem sim brigas, mas como a gente pode respaldar essa criança, de não deixar isso respingar na criança e muito menos falar para a criança tomar partido de alguma coisa? Primeiro, os adultos agirem como adultos, né? Então, isso é muita infantilidade, ficar falando, você está do lado de quem? Exato, né? Porque eles precisam se fortalecer de alguma maneira, e muitas vezes eles usam dessa criança, né, para ir contra lá, olha, meu filho está a meu favor, então eu estou certo. Então, primeiro é entender que a relação de pais é uma, a relação de casal é outra. A relação do casal não deu certo, ok, mas vão continuar sendo pai e mãe. E é dessa maneira que eles têm que olhar para a criança. É verdade. Eu sou o pai, eu sou a mãe, e então cabe a mim proteger a saúde física e mental dessa criança. Perfeito. Então, antes de tudo, realmente enxergar qual que é o meu papel na vida dessa criança. E aí ela vai se respaldar aí com a família, com os amigos, buscar rede de apoio. A criança, ela tem que ficar fora disso, né? O pai e a mãe, eles têm que estar ali bem felizes, presentes, para dar para essa criança o melhor ambiente para ela se desenvolver. A criança pode se sentir culpada, por exemplo, ai, meu pai e minha mãe estão assim porque eu nasci, ou porque, sei lá, de alguma maneira ela pode se sentir culpada por conta disso? Sim, e os pais, de certa forma, eles também muitas vezes passam essa responsabilidade para a criança. Eu só não separei ainda por conta do filho, né? Por conta dos filhos e tudo mais, e a criança, sim, ela pode. E às vezes no mundo, né, na fantasia dela ali, ela pode, eu fui mal na escola, por isso que meus pais estão brigando. Eu dou muito gasto, por isso que meus pais estão brigando. Então a criança, ela pode também fantasiar que ela estar ali é consequência, né, da briga dos pais, e ela pode sofrer bastante com isso também. Eu tô aqui com um depoimento, até nem vou divulgar o nome, né, que a nossa telespectadora pediu para não divulgar o nome. Ela tá falando que ela passou sim por um término de um relacionamento, e o pai das crianças está fazendo alienação parental, querendo jogar o pai contra ela, as crianças contra ela. O que seria essa alienação parental? Você pode explicar um pouquinho para o pessoal de casa? Então, a alienação parental é justamente isso, né? Um dos pares aí, tanto o pai quanto a mãe, é alienar, então, usar de ferramentas psicológicas e emocionais para colocar os filhos, as crianças, contra o outro par, né? A mãe ou o pai. Então, vai se vitimizar, vai falar que as coisas aconteceram porque o pai ou a mãe foi omisso nisso ou naquilo. Isso acontece muito em casos de partilha de bem, quando tem
que pagar pensão, né, alimentícia. Então, quando está na minha casa, então eu falo mal do outro cônjuge, né? Então, tudo isso acaba fazendo com que a criança, muitas vezes, sem entender exatamente o que está acontecendo, ela sofra bastante as consequências disso e, de fato, aí ela fique do lado de um dos dois. Perfeito. Achei bem interessante outra colocação aqui de uma telespectadora nossa. Ela está falando assim, que ela se divorciou já tem 3 anos, o ex-marido, né, no caso, não aceita o divórcio e tal, e ela já está num novo relacionamento e o filho dela não quer aceitar o novo parceiro. Como que ela pode fazer isso? De repente, a criança aceitar um novo parceiro dela ali? Então, isso tem que ser um trabalho de base lá de trás, né? Resolveu que vai se divorciar, vamos nos separar? Comunique a criança. Claro que você vai falar com ela numa linguagem que ela vai entender, mas que fique claro. O que acabou foi o relacionamento do papai e da mamãe, mas a gente ama você. Nossa, continuaremos sendo seus pais, né? Seu pai e sua mãe, continuaremos chamando da mesma maneira. Agora você vai ter 2 casas e toda essa organização aí de visitação, de férias e tudo mais. E aí sim a criança vai poder ir também elaborando esse término dessa relação junto com os pais. E aí conversando, trazendo esse novo companheiro para o mundo da criança, não tentar impor de uma maneira muito agressiva e conversando para que ele entenda o que de fato está acontecendo. Com certeza. Agora eu quero entrar numa questão que é bem polêmica também, mas é muito importante a gente falar. Que muitas vezes, quando um relacionamento acaba, de repente, assim, na maioria das vezes, as crianças ficam com a mãe, no caso, né? Aí sai aquela figura ali do pai, muitas vezes do homem, da casa, né? E às vezes a criança acha que ela tem que ter essa responsabilidade a partir de agora. Não, agora eu que sou o homem da casa, né? Não, agora eu tenho que cuidar da minha mãe. Também essa sobrecarga na criança, né? Essa coisa de fazer um papel que não é dele, no caso. Sim. Isso é ruim também. Bastante. E muitas vezes os próprios pais acabam fazendo isso. Olha, agora você tem que cuidar do seu irmãozinho mais novo. Verdade. Olha, agora você tem que cuidar da mamãe, você tem que cuidar do papai, da vovó, enfim. Então, passa também uma carga e um peso muito grande, uma responsabilidade que a criança não tem. Ela é uma criança e, olha, o papai não está aqui mais dentro de casa fisicamente, mas ele está na sua vida. Então, se precisar, a gente vai mandar uma mensagem, a gente vai ligar, a gente vai fazer chamada de vídeo, você estará presente, estará junto, claro, quando isso é possível, quando é um pai que é presente, uma mãe que é presente, enfim, né, que a gente sabe da realidade de muitas famílias, mas é realmente olhar para a criança como uma criança, não passar uma responsabilidade para ela que ela não possui. Exatamente. Olha uma pergunta bem interessante aqui, ela também não deixou o nome, mas está falando o seguinte, que ela sentiu o filho dela muito maduro nessa questão da separação e ela não sabe se realmente ele está bem ou se ele está tentando esconder para, né, a mãe não sentir. Então a criança que ela fica ali, não, tá tudo bem, eu entendo, tal. Mesmo assim precisa de repente de um acompanhamento, prestar mais atenção um pouquinho. A criança, a gente observa que tem alguma coisa errada acontecendo através do comportamento. Então, ela vai mudar o comportamento dela em casa, na escola e tal. E muitas vezes a criança, de fato, ela aceita e ela entende, porque às vezes foram tantas brigas que já chegou no consultório criança que falava, eu preferia que os meus pais se separassem para parar as brigas, para parar as discussões. Então, dependendo da dinâmica desse casal, de fato, essa criança está tranquila, está aliviada. Olha, que bom, né? Assim, que bom que acabou isso, né? Porque às vezes nós conseguimos ser pais e mães melhores não estando nesse ambiente conflituoso. Então é um pai que vai conseguir se dedicar mais, é uma mãe que vai conseguir se dedicar mais, que não vai ter essa relação cheia de conflito, essa relação tensa. E é tão gostoso viver num ambiente saudável. É aniversário, não existe mais o casamento, mas os dois estão ali na festa, curtindo, muito bacana. Pra gente encerrar com chave de ouro, olha, devemos poupar a criança do que está acontecendo na separação e dar desculpas para justificar o porquê o pai não procura? Ou temos que falar parcialmente o porquê dele não ligar muito para a criança? Interessante esse questionamento. E é uma coisa que acontece muito, né? Esse abandono afetivo. Então, assim, é importante que a criança saiba, que a criança entenda. E caso ela sinta muito, aí sim buscar ajuda profissional. Mas, o papai viajou, tá? Esse papai viajou tá e não volta nunca mais. O papai tá trabalhando e não volta nunca mais. Então, algumas coisas, elas precisam sim ficar às claras para a criança de fato entender, porque é a vida dela. Ela precisa se aproveitar
apropriadíssimo. E olha que interessante, ela ainda acrescentou aqui justamente o que você falou da questão de expor as crianças, deixar a criança, né, na rede social. Ela está dizendo assim, a telespectadora, que o ex-marido falou para a filha que não ia buscar para passar o final de semana porque iria trabalhar, mas postou foto tomando cerveja. E a criança viu e ficou muito chateada. Olha. Então, e aí ela mente, fala, olha, o pai vai trabalhar, ou o próprio pai, né? Aí o próprio pai foi lá e postou. Já viu lá e postou e a criança viu. Então, quer dizer, né? Como que ela vai se sentir nesse caso? Então, é importante falar sempre a verdade. As crianças, elas sabem quando a gente está omitindo alguma coisa. E quanto mais a gente puder proteger as crianças, um melhor desenvolvimento ela vai ter. Com certeza. E sempre pensar em resguardar, né, também, assim, e não brigar, né, na frente, ainda mais com agressividade e tudo mais, né? Depois, lá na frente, vai ser aí um adulto totalmente diferente do que poderia ter sido, né, Lu? Sem dúvida nenhuma. Vai entrar em relacionamento abusivo, vai ser a pessoa abusiva. É verdade. E aí vai refletir no trabalho e em vários outros tipos de relação. Com certeza. Daria pra gente ficar a tarde inteira falando do assunto. Tem bastante pergunta aqui chegando. Inclusive, a gente já tá preparando algo especial para vocês, viu? Pra Lu tá sempre aqui tirando as suas dúvidas. Obrigada. Eu que Mais agradeço. Algum recadinho final? É isso? Cuidem da saúde mental de vocês, né? Que pais que estão bem mentalmente vão fornecer um ambiente saudável para essas crianças crescerem e se desenvolverem. Com certeza. Obrigada, viu? Até a próxima. Até. Depois do intervalo, tem aqui os vídeos mais